Olá, tudo bem? Eu quero trazer uma novidade muito bacana para que você possa aprender na era digital. Esse é o desafio. Por quê? Porque são tantas informações, tantas dicas, links, vídeos e ao mesmo tempo nós temos uma concorrência feroz na hora de aprender, que se chama falta de tempo. E essa novidade que eu venho trazer a vocês vai influenciar muito na maneira que você aprende e até mesmo em relação ao Clube Fórmula. Nós desenvolvemos esse método exclusivo da Fórmula Treinamentos para que você faça muito menos esforço e aprenda muito mais. É exatamente isso, vou repetir, muito menos esforço e aprenda muito mais. Por quê? Porque o grande desafio é você acertar o que você precisa aprender ou até mesmo quanto tempo você se dedica. A pergunta que eu quero deixar logo no início desse vídeo, eu vou gravar 3 vídeos rapidinhos de no máximo 10 minutos apresentando a vocês uma metodologia nova para que você na era digital consiga aprender com muito mais facilidade, objetividade. Ok? Então, antes de qualquer coisa, eu quero apresentar para vocês a pirâmide de William Glasser. Você já viu essa pirâmide? É só pesquisar aí na internet por William Glasser, você vai ver essa pirâmide, que é muito importante, é a espinha dorsal do método que nós vamos trabalhar. Por quê? A maioria das pessoas acham que para que se aprenda bastante ou que seja uma pessoa culta, com muito conteúdo, é simplesmente ler. Isso é verdade, quanto mais você lê, mais cultura você vai ter, mais conhecimento. Só que de acordo com esse psiquiatra, William Glasser, ele classifica aqui nessa pirâmide o percentual e a efetividade, a eficiência conforme você vai mexendo nas mídias. Por exemplo, olha aqui, ó, 10% nós aprendemos quando nós estamos lendo. Só 10%? É isso mesmo. O índice de aprendizado quando você lê é apenas 10%. Então não adianta só ficar lendo, porque é importante outras mídias, diversos tipos de mídias, reuniões, seminários, simpósios, tudo isso vai mudando o grau de aprendizado. É muito importante você prestar atenção nisso. Ah lá, 20% quando ouvimos, quando você ouve 20%, 30% quando você está observando, 50% quando você vê e ouve, 70% quando você discute com os outros, 80% quando você escreve, interpreta, traduz, põe a mão na massa, principalmente se for lápis e caneta, escrever no papel, o índice de aprendizado é ainda maior. E 95% de aprendizagem você tem quando você ensina os outros. Então, logo de cara, nessa novidade, no método que eu já vou apresentar para vocês, eu quero trazer essa noção da aprendizagem, que não é simplesmente, eu vou ler e pronto, já está resolvido o problema. Primeiro que nós não temos muito esse hábito de leitura, não é da cultura aqui no Brasil, e daqui a pouquinho eu vou abordar isso para você ver como nós precisamos aproveitar essa era digital para utilizar todos esses níveis da pirâmide para que o seu aprendizado seja cada vez mais eficiente. Então, o método que eu quero chamar é um método exclusivo da Fórmula Treinamentos que se chama 5HM. O que quer dizer 5HM? 5 horas mês. É isso mesmo, 5 horas mês. Esse é o comprometimento que você vai ter consigo mesmo, com o clube, com o seu aprendizado, com o seu desenvolvimento. 5HM, eu vou mostrar para você como que isso funciona. Vamos lá. O que acontece é que quando a gente sai de um treinamento, de um curso, a gente sai todo empolgado em comprar um monte de livros, em estar sedento de informações. E vem aquela famosa frase, eu vou sair daqui lendo no mínimo um livro por mês. Parece que é fácil, mas com a falta de tempo, com a pressão, com as urgências, cuidar de filho, entregar as metas, enfim,
tudo isso parece que um livro por mês é só para os super-heróis. E além disso, eu quero dividir com vocês essa pesquisa do Estadão. Olha só como é muito mais difícil se tornar um leitor no nosso país. Se você é um leitor, parabéns, você já está super acima da meta. Por quê? De acordo com o Estadão, 44% dos brasileiros não têm hábito de leitura. Nós estamos falando de 119 milhões de pessoas que não têm hábito de leitura. 30% nunca comprou um livro. Nunca comprou um livro. Nós estamos falando de 81 milhões de brasileiros que nunca compraram um livro. E aqueles que disseram que não, eu leio sim, olha só, 5 livros por ano. Quem fala que lê no Brasil, lê 5 livros por ano, sendo que 3 livros é da escola e 2 livros por vontade própria. Ou seja, não dá nem para considerar que essas pessoas que disseram que são leitores, são verdadeiros leitores. Por que eu estou apresentando isso? Não é para te desanimar, é ao contrário, é para você entender que neste país, que a nossa cultura, que os nossos pais, os nossos avós, todas aquelas pessoas que nós nos inspiramos, fomos criados, que nos ensinaram, não tem este hábito de leitura. O Brasil não tem esse hábito de leitura. Portanto, se você quer aprender, quer se desenvolver e tem que ler de qualquer forma, em qualquer tipo de mídia, saiba, você está nadando contra a correnteza. O seu esforço já é um esforço acima da média. Esse é o primeiro ponto que eu quero que você entenda, que não é simplesmente ler de acordo com aquela pirâmide, depois você pode estudar a pirâmide com calma, você pode analisar e ver quais são as atividades para dar um equilíbrio, mas nesse método eu já vou ajudar você a utilizar todas as etapas da pirâmide para você aprender mais. Então vamos para o primeiro desafio. Você conseguiria dedicar 1 hora da semana para aprender mais? Veja bem, eu não estou dizendo 1 hora por dia, estou dizendo 1 hora da sua semana. 1 hora para que você desenvolva mais, para que você seja mais competitivo, para que você conquiste aquela promoção que você tanto almeja no seu emprego, ou para você se tornar um empreendedor melhor, um empresário melhor, profissional melhor. Enfim, nós temos que desenvolver um método, um hábito de estudo. Nós falamos muito disso no treinamento Monge Executivo, né? Que em média nós levamos 66 dias para adquirir um hábito. Só que eu estou falando, como eu disse lá no início do vídeo, de menos esforço e muito mais aprendizado. E esta metodologia consiste em você se dedicar em 1 hora da sua semana para você aprender muito mais. Logo de cara eu quero fazer um desafio. Eu não sei se você concorda comigo, mas se você não consegue tirar 1 horinha da sua semana para estudar, ou de fato você realmente está confortável com aquilo que você sabe, com o momento que você está vivendo, com o ritmo que você está impondo nos seus negócios, na sua vida, ou alguma coisa está errada. Ou você não quer se desenvolver mais, ou algo está errado na sua vida se você não consegue tirar ao menos 1 hora por semana. Pensa nisso. Antes de continuar, nós já vamos encerrando esse primeiro vídeo. Antes de dar continuidade e entender este método 5HM, 5 horas mês, não precisa continuar se você já se identifica o seguinte: eu não vou conseguir estudar 1 hora por semana. Daí vamos combinar o seguinte: também é necessário você aceitar que não haverá desenvolvimento. Porque se não dá para estudar 1 hora por semana, eu tenho que ter a expectativa reorganizada. Porque se eu não consigo parar 1 hora na semana para me organizar, provavelmente eu não vou desenvolver, eu não vou fazer algo diferente, eu não vou ter uma ideia diferente. Enfim, eu estou parado na minha zona de conforto e não tenho 1 hora para ser aprimorado, para se dedicar aos estudos. Combinado?
1 hora por semana. Se você consegue se dedicar 1 hora por semana, é o seguinte, continua aí com a gente que no próximo vídeo eu já vou mostrar como que nós utilizamos, como que nós desenvolvemos de acordo com a pirâmide, de acordo com o mundo digital, e só com 1 horinha por semana você pode ter um esforço incrível. Beleza? Fica aí comigo.